Perfeito, valeu, professor. Tá na mão aqui, ó, rapaziada, o áudio que a CBF divulgou desse lance de um jogo Grêmio e América Mineiro. Última partida, a CBF divulgou o áudio e tá na mão pra vocês. Pode jogar. Roda limpa. Possível impedimento. Delay. Temos um gol, ok? Ele fez delay, ele tá marcando impedimento no campo, ele dá o momento do passe, câmera fechada no momento do passe. Decisão de campo, impedimento, tá? Câmera fechada no momento do passe. Isso. Aguarda, Flávio. Uma pra frente. Fazendo a linha. Momento do passe, me dá 16,50. É esse jogador aqui que fica correto? Decisão de Solta a jogada toda, agora. Solta a jogada toda. Ok, é ele que leva. Aguarda. Pode voltar no momento do passe. Agora me dá a linha nesse defensor aqui. No pé dele. Ok, fazendo a linha, Flávio. Ok. No pé dele, leva um pouquinho agora pra... E... Tá bom. Um pouco mais pra direita, uma pra direita. Isso. Pode confirmar aqui? Fazendo a linha, aguarda. Aqui, sobe a linha aqui, confirma a linha, sobe a linha, sobe toda. Isso, agora me dá a linha aqui nesse atacante, por favor. Tá verificando, senhores. Só um minuto. Aguardem. No pé dele e no ombro. Me dá no ombro, uma mais pra esquerda, mais uma. Ok. Mais uma pra esquerda. Ok. Pode aqui? subir a linha, pode subir a linha. Pode subir aguarda. A linha, confirma. Posso confirmar? Okay. Decisão do campo foi impedimento, tá? Okay. Pode confirmar. Decisão foi impedimento, tá? Flávio, decisão factual, posição legal no momento do passe, gol legal, ok? Legal, ok. Vou confirmar o gol aqui no campo, então. Pode seguir. Tá então, rapaziada, o áudio divulgado pela CBF nesse jogo do Grêmio e América Mineiro. Professor, duas coisas sobre este áudio, tá? Sobre esse áudio e a situação em si. A primeira a ser dita. Legal, né? Bacana divulgar o áudio, legal para esse lance, enfim. É interessante a gente ver como funciona essa questão de colocar a linha daqui e dali. Bom saber que apesar de nós termos tomado o gol no começo do jogo, isso é ruim, mas não foi um gol ilegal, né? Foi um gol legal, né? A CBF colocou a linha ali, tá? Tudo essa certo não era a discussão. E tudo ok. Primeira coisa. Agora a segunda, e que pra nós, já percebi, é a mais importante, é que o lance do Elias não foi divulgado. O lance do Elias não foi divulgado, que é o lance do pênalti. Pô, teve algum chamamento do VAR ali? Não teve, porque deveria ter, né? Deveria ter aquele chamamento ali e não houve, né, professor? Exatamente, cara, teve um... E o lance do gol também, época... tem gente que reclama de talvez um empurrão, uma falta no Wanderson antes da origem do pênalti, né, do Cortez. É verdade. Tem isso também. Eu nem lembrava desse momento que o Wanderson reclama de ter sofrido uma falta na origem daquele lance, né, cara? Assim, às vezes a gente fica muito nessa questão porque não tem... deixa eu ver, tinha um comentário aqui, me desculpem, até me confundi um pouco. Falaram aqui, me perdi aqui, cara, mas alguém falou que não tinha frames... Aqui, o Benares, não tem frames suficientes pra ter a precisão que impõe na linha, tá? Na verdade, eu não tenho muito conhecimento técnico sobre isso, então eu não tenho como duvidar da forma como é feita a linha, porque existe um cálculo que é muito acima do que eu entendo, sabe? Então, dentro de como se fazem as linhas ali, eu não consigo ter muito essa discussão. E falo isso porque tinha muito aquela questão do gol do Elias contra o Palmeiras, no gol de empate, que a gente tava muito na reclamação de que, tava descalibrado e tal. Eu realmente não tenho como afirmar que estava descalibrado. Se eu pudesse, eu diria, tá descalibrado, tá torto e tal. Mas não é uma questão de olho, né? É uma questão de ter um cálculo ali de como se faz e tal. Enfim, então isso tá acima da minha capacidade, portanto eu não discuto linhas. Dentro disso, esse gol aí que eles botaram não era dessa discussão, não era o que a gente tava interessado. E essa é a crítica que legal, tem que ser feita. Legal, pronto. Se o cara disse ali que fez a linha, tá... Cara, beleza, o Grêmio tomou o gol porque tava vacilando, porque o Elias tava fazendo uma marcação ali que não deveria estar fazendo, na minha humilde opinião. E não tava nem olhando pro jogador. Então, beleza, o gol foi legal, não tem mistério. Ninguém tá discutindo o primeiro gol da América. As discussões são nos outras coisas que não foram divulgados os áudios. E ali
é que entra a crítica. Vai divulgar? Divulga tudo que foi polêmico. Exatamente. Não divulga aquilo que tu tem certeza que tu Exatamente. consegue se defender. Esse é o ponto, professor. Tem que divulgar tudo, tem que abrir tudo. Não tem? E daí isso deixa tudo muito complicado, sabe? Porque, tá, divulga o áudio do VAR deles. Tá bom, divulgo. Aí eles divulgam só o que eles têm certeza que tá de boa. Não, cara, mas não era essa a discussão. Divulga tudo de fato pra eu entender o que foi conversado ali naquele, pelo menos no lance do Elias. Se tu chama o árbitro no VAR, aí o árbitro olha na tela e diz: não, cara, não achei que foi pênalti por tal e tal motivo. Aí a gente vai estar discutindo outra coisa, a gente não vai estar discutindo o VAR, a gente vai estar discutindo os critérios de arbitragem, a gente vai falar: bah, ô árbitro, acho que eu discordo de ti. Mas não ter nem chamado é o que pra mim é muito estranho. Não ter chamado o árbitro pra dar uma olhada, pra ele, árbitro, decidir se foi ou não, é o que me causa estranheza, é o que faz a torcida ficar na bronca. Exatamente. Então, pelo menos chama o cara, entendeu? E um ponto a ser colocado aqui, professor, que o Leonardo ficou bravo com a gente, que a gente prometeu o áudio do VAR no lance do Elias. Leonardo, talvez tu não tenha escutado, ou se eu falei isso por engano, peço já desculpas, porque eu nunca coloquei que a gente quer divulgar o áudio do lance do Elias, até porque ele não existe. Não existe pra nós. Isso não foi divulgado da CBF. O que eu coloquei desde sempre existiu um áudio divulgado pela CBF. E em um jogo em que teve lance polêmico do Elias. Eu coloquei essas duas situações, justamente porque a crítica mais forte a ser feita é essa, que não teve o lance do Elias. A CBF não divulgou. E aí, ô professor, talvez não seja um caminho a gente caminhar para uma NFL, assim, colocar o microfone, ou... Já que tem, né? Ou ter disponibilizado isso, não é difícil, cara. Qualquer site que tu monta simples, tu consegue lá colocar um linkzinho áudio do VAR, da comunicação de arbitragem do jogo X. E aí tem lá o áudio completo, o arquivo completo pra poder baixar lá, ouvir o lance que tu quer. Meu, não é difícil de fazer isso, né? Exato. E, assim, ó, a questão da NFL, tá? Pra quem não conhece muito bem como é que funciona, tem os árbitros ali de campo, tem também a questão da imagem né, da imagem de vídeo ali, enfim, né? E aí eles se reúnem pra decidir o que aconteceu e o árbitro principal vira pra uma câmera e ele anuncia o que ele está marcando e em cima de qual jogador que foi. Então ele diz, o camisa 69 cometeu uma infração, portanto, posse de bola pra cá, sei lá. Tipo, ele anuncia pra uma câmera, sai em todo o estádio, todo mundo sabe, não tem nada a esconder. Isso é como é feito na NFL. Quando a gente diz, será que poderia ser feito isso na arbitragem brasileira? Na minha humilde opinião, poderia. E professor... Só que quem é que tem interesse que seja feito assim? E professor, quando acontece isso na NFL, tu inclusive já teve a oportunidade de assistir isso em loco, né? Quando acontece isso na NFL, não quer dizer que o juiz não vai errar, vez por outra. Às vezes acontece um lance de alguma interpretação ou outra, mas o fato é, o juiz se expõe. O que eu interpretei do lance foi isso aqui. E não é nem o que eu interpretei, né? Tem, sei lá quantos árbitros são. O que nós decidimos ali, árbitros, né? O que nós decidimos ali é isso a aqui, interpretação então isso que está foi sendo essa. marcado. E aí na transmissão da TV, às vezes fala, olha, mas eu acho que não, eu interpretaria diferente. Esse lance. No futebol isso vai acontecer muito mais. Porém, os árbitros iam estar ali, a minha decisão foi essa porque eu interpretei que isso aconteceu dessa maneira e se foi assim, merece essa punição. Isso traria humanização pra questão. Por quê? Porque o árbitro é um ser humano que está... ele tá ali também sujeito a errar, tá? Ele também está sujeito a errar. Então o árbitro também erra. A questão é, a partir do momento que as coisas não estão claras do porquê que ele marcou, porquê que ele não marcou, porquê que foi chamado, porquê que não foi chamado... Quando isso não tá claro, isso abre margem para que se discuta a intencionalidade dessas ações. E isso é o que prejudica, entre aspas, uma das coisas que mais prejudica o espetáculo. É tu achar que existe uma interferência proposital pro teu time ser derrotado. Se o árbitro vai lá e anuncia pra todo mundo e diz, gente, não foi pênalti porque o Elias já tinha dobrado o joelho antes, sei lá, entendeu? Tipo, o cara viu alguma coisa e ele diz... Se ele diz isso pra todo mundo, aí a gente vai dizer, cara, eu acho que tu viu errado. Mas se ele não diz isso, a gente vai olhar pra esse lance e vai dizer, claramente ele não quis dar porque quer prejudicar o Grêmio. Então a discussão ela se torna outra. Obrigatoriamente, pra que as coisas não ficassem
nesse negócio de parecer sempre uma conspiração contra o seu time. Eu não tô falando do time do Grêmio. Esse negócio subjetivo, Isso né? tudo passa por todos os times do Brasileirão. Todos os times. E nem só do Brasileirão. Todo mundo acha que seu time está sendo prejudicado. Então, pra evitar isso, de achar que é intencional, tu tem que abrir, cara. Tu tem que mostrar todo o áudio do VAR, tu tem que botar um microfone no árbitro se for necessário, tu tem que botar o árbitro a dar entrevista coletiva no final de semana se for necessário, como o próprio Daniel Oliveira tinha defendido aqui no programa de sexta. Porque, como bem disse o Daniel, o atacante erra o gol na cara e tem que dar uma entrevista coletiva pra se explicar. O técnico erra alguma coisa na escalação, depois do jogo ele dá uma coletiva pra se explicar. O árbitro nunca fala nada. Nunca fala nada. E eu não tô falando de botar pressão em árbitro, eu tô falando só de explicar o que ele viu, cara. O que ele viu. Ele pode se enganar. O árbitro pode se enganar, ele é um ser humano. Só que a partir do momento em que rola a quantidade de erros que rolam e a gente nunca sabe o que tá acontecendo, isso abre precedente para que as pessoas acham que há uma intencionalidade ali. Não estou defendendo que haja essa intencionalidade, mas eu digo que eu entendo quem assume que isso exista. Eu entendo quem fala que existe. Porque se tu não tem as coisas abertas, e esse áudio que tu colocou aqui, ele deixa isso muito, muito descarado, cara. Tem um monte de lance polêmico, eles vão lá e divulgam só o áudio do negócio que não tá sendo nem discutido. Como é que eu não vou ficar chateado com isso? Como é que eu não vou ficar frustrado? Como é que eu não vou ficar achando que tem alguma coisa estranha? Então, às vezes eles mesmos plantam isso. Seria melhor deixar as coisas mais abertas para que a gente achasse, pra gente percebesse que erros são erros, intenções são intenções. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Da 1h30 até as 2h30 da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro, tu vai curtir o que tem ali.